Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, o óculos. Ele me deixa mais novo. Esse é o nosso prólogo, onde eu vou chamar a atenção sobre algumas coisinhas, para vocês ficarem atentos quando forem para a aula efetivamente, com os detalhes, onde a gente vai aprofundar alguns tópicos. Só quero lembrar vocês do que nós temos, do que significa oscilação. A natureza apresenta muitos movimentos periódicos. O primeiro deles é o movimento do pêndulo, que é um velho conhecido nosso de Física 1. Ele é periódico, fica até meio sem jeito de a gente explicar o que é movimento periódico, porque é muito óbvio que a gente está vendo aqui no quadro. O movimento do pêndulo inicia num ponto e volta ao mesmo ponto depois de um certo tempo. Isso é o que a gente caracteriza, o que a gente chama de movimento periódico. Além do movimento do pêndulo, nós temos o movimento dos planetas ao redor do Sol. Esse Sol provavelmente vai dar superpoderes para a gente, porque ele é um Sol azul, que está ocupando um dos focos da elipse. Lembra de gravitação? No movimento ao redor dos planetas, a estrela ocupa um dos focos e o planeta orbita. Nesse caso, a excentricidade é muito grande. O planetinha é um planetinha verde. E toda vez que ele sai de um ponto e retorna num ponto, ele completa o seu ano. Se esse planetinha verde fosse a Terra, é o que a gente chama de um ano. Ou seja, toda vez que passa no mesmo ponto, você comemora o aniversário. Ou, se preferir uma coisa mais universal, toda vez que ele retorna para um determinado ponto, a gente fala que passou um ano. Virado de 2019 para 2021. Afinal, 2020 não existe. E existem um outro exemplo que a gente vai trabalhar. Outro movimento muito comum é o movimento massa-mola. Por que a gente chama a atenção do sistema massa-mola? Porque o sistema massa-mola é o melhor amigo do físico? Não. Porque o movimento massa-mola a gente sabe expressar bem. Lembra qual que é a força da massa da mola provoca sobre que a força da mola provoca sobre um bloco? É menos F igual a menos kx. Uma força variável, mas relativamente simples de a gente trabalhar. E o que ele descreve? Isso aqui que está na figura. Esse movimento periódico que nasce em B, vai para C e retorna a B. É se ir e voltar. Se nós olharmos por intervalo de tempo, é o que a gente chama de período. Mas o movimento como um todo, a gente chama ele de ciclo. Quando a gente fala de oscilações, a gente tem umas grandezas que que nós devemos usar para caracterizar mesmo, que são o ciclo, a frequência e o período. Ciclo é o movimento completo de repetição, sem se preocupar com o tempo. Um determinado ciclo é um movimento completo. No caso da figura da mola, é o quê? É sair de B e retornar a B. Isso é um ciclo. Período é o tempo no qual ocorre um ciclo. Se vocês lembrarem, quando nós falamos do aniversário ou da rotação da Terra ao redor do Sol, isso é um período. Finalmente, mas não menos importante, é a frequência. A frequência é a razão entre um ciclo e o tempo para que esse ciclo ocorra. Ou seja, a razão entre ciclo e período. Uma coisa importante é que nós vamos trabalhar com um tipo especial de movimento periódico, que é o movimento harmônico simples. Esse é o caso com o qual nós vamos trabalhar. Ok? Agora, vamos para a aula. Ela vai ser um pouco mais longa do que o usual. Depois nós vamos ter um intervalo, um interlúdio. Até lá.